Relato isso de forma anônima e peço que ocultem os nomes e os lugares onde a história se passa. Minha bisavó era uma mulher muito misteriosa. Ela sempre foi muito preocupada com sua privacidade, guardando com muito cuidado alguns aspectos de sua vida, até mesmo para seus filhos netos e para nós os bisnetos. Por mais que tentássemos, nunca conseguimos atravessar essa barreira que ela colocava entre nós. Isso, de forma alguma, significava que ela não nos amasse ou que não demonstrasse carinho. Ela era uma boa pessoa e muito respeitada na cidade. Eu morava no Mato Grosso, mas estávamos a menos de 1 hora do povoado, então a visitávamos com frequência. Além disso, meus avós também moravam lá. Então era como uma segunda casa para nós. Quando mais primos vinham visitar, alguns precisavam ficar na casa da bisavó. Isso não agradava muito a ela, mas ela sempre permitia. A única coisa que todos tínhamos estritamente proibido era entrar no quarto dela. Ninguém jamais podia fazer isso. O quarto da bisavó era escuro e sombrio. Quando por acaso víamos lá dentro, notávamos que a janela estava lacrada e que sempre havia velas acesas, em um altar de alguma forma, que não sei explicar. Sentíamos que havia alguém lá dentro, mesmo quando a bisavó não estava. Poucas vezes precisei ficar na casa dela, pois como meus avós tinham uma casa bastante grande, quando se enchia de primos, quase sempre eu conseguia ficar com eles, mas, em uma ocasião, passei o dia brincando com 2 dos meus primos, que naquela noite seriam mandados para dormir na casa dela. Eles me disseram para ir com eles para continuar a brincadeira, e eu aceitei. Pedi permissão aos meus avós e fui encontrá-los na casa da minha bisavó. Ela estava preparando a janta quando percebeu que faltava algo. Meus primos e eu íamos até a loja, mas ela nos deteve. Ela tinha que levar um recado para a senhora da mercearia. Então ela mesma iria, só cuidem do que está no fogão. Não demoro, disse ela com aquele tom seco de sempre. Ela entrou no quarto para pegar um frasco e depois saiu para a loja. Nós continuamos conversando na cozinha e ajudando a descascar uma abóbora para fazer quibe. Foi quando ouvimos o choro de um bebê. Eu ouvi claramente como o choro de um bebê, mas meus primos disseram que era uma criança maior. Um deles até disse que parecia que estava nos chamando. Fomos até a porta pensando que o som vinha da rua, mas ao chegar, lá percebemos que vinha do corredor, que levava aos 2 quartos e terminava no jardim dos fundos. Da bisa ficamos apavorados, pois parecia vir lá de trás, e não havia como alguma criança, muito menos um bebê, ter entrado ali. Meu primo mais velho foi o único que teve coragem de dar alguns passos naquela direção. Mas ao chegar na metade do corredor, ele olhou para a porta entreaberta e então voltou correndo para a cozinha. Ele de repente começou a picar legumes, freneticamente. Nos ordenou que fizéssemos o mesmo e disse que não era nada. Perguntamos por ele, estava sim o que tinha visto, mas ele, muito sério, apenas mandou que continuássemos picando o que tínhamos começado e pediu que não disséssemos nada para a bisa. Quando ela voltou, deixou as sacolas da loja, foi para o quarto e voltou como se nada tivesse acontecido. Depois de um tempo, o ambiente relaxou e meus primos e eu fomos dormir tarde, pois estávamos conversando. Meu primo mais velho, porém nunca mais voltou a ser o mesmo desde aquele momento. Com o tempo, aquele episódio, aquele som que tínhamos ouvido, começou a ser mencionado em reuniões familiares, daquelas que a bisavó nunca participava. Descobrimos que vários membros da família tinham experiências parecidas. Já haviam ouvido choros de bebês ou crianças vindo da casa ou do jardim dos fundos. Dela, muitos diziam que os sons vinham especificamente do quarto dela. Por mais que pedíssemos para meu primo contar o que tinha visto naquela noite, nunca conseguimos convencê-lo. Anos depois, quando nossa bisavó faleceu, seus filhos entraram pela primeira vez em anos no quarto dela. Eles estavam procurando roupas para o enterro, mas foi aí que encontraram algo realmente macabro, algo que ninguém consegue entender. A bisavó tinha uma caixa cheia de fotos de bebês e crianças mortas. Eram fotos de funerais, de velórios, e em todas ela aparecia pousando ao lado deles, muito séria, mas não par fotos secretas ou escondidas. Dava a impressão de que alguém as tinha tirado para ela, como se ela tivesse permissão para estar nessas cerimônias e fazer exatamente isso. Seus filhos destruíram as fotos, mas não conseguiram evitar que alguns de nós as víssemos.
Antes, a casa da Bisa está vazia até hoje e ninguém quer ficar lá, embora esteja disponível para qualquer membro da família que queira. Quando eu tinha 15 anos, meu pai vinha economizando há muito tempo para poder comprar um rancho, já que esse era um dos seus maiores sonhos. Pelo que parecia, o motivo era que ele havia crescido em um e tinha lembranças muito agradáveis daquele lugar. Além disso, ele nunca gostou muito da cidade, e a ideia dele era que eu pudesse experimentar como era a vida no campo. Esse foi um dos motivos pelos quais ele conseguiu juntar dinheiro para fazer um grande negócio. Um dia surgiu a oportunidade de comprar um terreno que era tão barato que tanto ele quanto eu não podíamos acreditar. Era um local que, embora precisasse de alguns reparos, o preço era praticamente de graça. Além disso, pelo que parece, os donos anteriores haviam deixado lá alguns animais dos quais nem queriam saber. Então, se nós os quiséssemos, seriam nossos também. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Então meu pai não desperdiçou a oferta e decidiu comprar o rancho sem fazer muitas perguntas sobre ele. Quanto a mim, nunca fui uma pessoa muito apegada a lugar nenhum. Então, não me opus. Quando nos mudamos da correria da cidade para o rancho, também não foi difícil me adaptar. A primeira semana foi bastante normal dentro do que eu poderia esperar. Meu pai sabia algumas coisas sobre como administrar um rancho, então estava muito otimista que tudo daria certo. Eu ajudava no que podia, mas não sabia nada sobre como cuidar de animais ou coisas do tipo. Então acho que não era de muita ajuda. Todos os problemas começaram exatamente sem depois era domingo, e eu me preparava para voltar à escola no dia seguinte. Esta um pouco animado e por isso não conseguia dormir. Eram quase 3 da madrugada, e eu lendo um dos meus livros favoritos, quando de repente começou a chegar um cheiro horrível, não sei exatamente como descrever, mas o mais próximo seria o cheiro de um animal morto, como se centenas deles estivessem na mesma situação. O cheiro foi invadindo meu quarto. Então me levantei, a janela estava aberta, então supus que vinha de fora. Queria fechá-la para que o cheiro parasse, pois estava prestes a vomitar. Foi quando o vi pela primeira vez, me aproximei e olhei através do vidro, quase nos limites do rancho. Vi um animal estava muito escuro, e a única razão pela qual consegui vê-lo no começo foi o brilho dos seus olhos que chamou minha atenção. Consegui ver um pouco mais e notei sua forma. Parecia um cachorro, mas era muito grande e parecia estar me olhando diretamente. Lembro-me que nossos olhares se cruzaram por pelo menos 3 minutos, até que o medo me fez me afastar da janela. Tentei deixar tudo de lado e dormir, mas cada vez que fechava os olhos, só conseguia ver o brilho nos olhos daquele cachorro. Mesmo 40 minutos depois, quando tentava dormir, me levantei novamente para ver se ele ainda estava lá. Mas quando olhei, já não estava. Dormi muito pouco naquela noite, e no dia seguinte não contei nada ao meu pai. Não me pareceu relevante, e embora fosse estranho, achei que ele não se importaria. A escola foi mais ou menos, nunca fui um garoto que se destacava muito. Mas quando muitos dos colegas que eu morava no rancho ficaram bastante curiosos e até se aproximaram para falar comigo, não entendia muito bem o motivo. Até que Marcos, um garoto bem legal, me disse que diziam que aqueles terrenos eram amaldiçoados. Marcos me disse que não sabia que alguém está morando lá agora e também me contou a história do lugar, que pelo que parece, remonta a muitos anos atrás, quando um velho era dono da propriedade. Pelo visto, ele era um broa ou algo assim, e um grupo de criminosos tentou tirá-lo de suas terras. Parece que essas pessoas pegavam o que queriam, quando queriam esse homem. Não pensava em abandonar suas terras tão facilmente. Então tentou pedir ajuda à polícia e ao povo da cidade, mas ninguém parecia querer enfrentar aqueles criminosos. Então o deixaram sozinho. Esse homem, completamente abandonado e cheio de raiva, fez um pacto com um demônio que lhe daria o poder de nunca sair de suas terras. E assim foi, segundo dizem. Qualquer um que se atrevesse a entrar nela, sem sua permissão, sofreria as consequências. Dizem que ninguém viu o velho durante dias e já estava para se cumprir o prazo que aqueles criminosos lhe haviam dado para abandonar o lugar. Alguns até acreditavam que ele já tinha ido embora. Mas um amigo seu, que tinha certeza de que o velho não partiria sem se despedir, foi vê-lo e descobriu que ele havia morrido. Ou melhor dizendo,
Isso é o que se pode dizer de forma educada, porque a única coisa que encontraram dele foi sua pele. Nunca encontraram o resto do seu corpo, e as autoridades garantiram que aquilo foi obra daquelas pessoas que desejavam suas terras. Esses criminosos foram investigados, mas não conseguiram comprovar a morte do homem. Jamais encontraram seu corpo, e pouco tempo depois, esses indivíduos tomaram posse da terra. Apesar disso, não puderam aproveitá-la. Dizem que logo começaram a sofrer as consequências do que fizeram. Pelo que se sabe, 3 deles encontraram o outro lado rapidamente, pois foram achados mortos com uma expressão de horror no rosto. Os outros 2 também morreram antes de completar 1 mês, e embora ninguém saiba com certeza o que aconteceu, dizem que viveram os piores horrores que um ser humano poderia experimentar. O chefe de todos eles foi encontrado no dia seguinte, caminhando pela estrada de terra, ensanguentado, e com um olhar doido. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele apenas dizia que ele os levou, e quando perguntaram quem, ele só conseguia responder: o diabo, o homem. Passou o resto de seus dias em um hospital psiquiátrico, pois nunca mais conseguiu recuperar a sanidade, e por isso jamais pôde explicar exatamente o que viu, segundo relatos da polícia. Quando chegaram ao local, encontraram um completo caos, e havia mais sangue do que imaginavam que um corpo humano poderia conter. O terreno foi tomado pelo Estado e revendido várias vezes. Todos os esforços para vendê-lo fracassaram, pois muitos garantiam que aquela criatura ainda rondava o lugar. Nunca acreditei em nada relacionado à bruxaria ou maldições, mas pensei que talvez essa história tinha algo de verdadeiro, que um homem realmente tenha perdido suas terras. Mas isso não significava que o local está assombrado. Além disso, eu estava morando lá com meu pai há 100 e não havíamos visto nenhuma maldição, muito menos uma besta vagando pelo rancho. Para mim, tudo aquilo era apenas uma forma de tentarem assustar alguém naquele dia. Quando voltei da escola, contei a história para meu pai, quando que seria uma boa maneira de darmos algumas risadas, mas ele não achou graça, ou pelo menos não tanto quanto eu, embora tenha tentado me acompanhar na brincadeira, nervoso ao ouvir sobre a besta. Decidi não me aprofundar no assunto e simplesmente deixei para lá. Se não fosse por tudo o que aconteceu, depois, acho que até teria esquecido aquele momento. Isso aconteceu 2 dias depois. Meu pai tinha saído para comprar fertilizante e alguns mantimentos. Enquanto eu estava na sala fazendo minha lição de casa, ele havia saído há pouco tempo. Então, quando ouvi passos na porta, achei estranho. Pensei que talvez ele tivesse esquecido algo, pois não era possível que esse ido até a loja e voltado tão rápido. Fiquei olhando para a porta por alguns momentos, esperando que ele a abrisse, mas os passos simplesmente pararam. Cabreiro, chamei por meu pai, mas ele não respondeu. Me levantei do meu lugar e, espiando pela janela, vi algo estranho. Um par de velhas botas de couro ao lado da porta. Não havia ninguém por perto que pudesse ser o dono, e eu nunca as tinha visto antes em todo o tempo que estávamos morando ali. Curioso, abri a porta imediatamente, e lá estavam elas, como se alguém as tivesse deixado ali e fugido correndo as botas. Não tinham nada de especial, exceto pelo fato de estarem um pouco sujas e parecerem bem rústicas. Eu sabia que não podiam pertencer ao meu pai, olhando mais de perto. Notei que a sola estava coberta de terra, mas havia algo mais, algo avermelhado e seco misturado à poeira. Eu não sabia exatamente o que fazer com elas. Então as coloquei ao lado da entrada e voltei para dentro de casa. Desci perguntar ao meu pai, quando ele voltasse, se sabia algo sobre aquelas botas. Mas quando ele chegou, as botas já não estavam mais lá. Lembro perfeitamente que comentei com ele sobre isso, mas nem sequer consegui mostrar as botas como prova. Ele não deu muita importância à minha história naquela mesma noite. Enquanto dormia, fui despertado pelo som de passos altos, igual quando forçamos os pés no chão. Parecia que alguém andava de um lado para o outro pelo corredor, quando acordei completamente e prestei mais atenção. Pensei que talvez fosse meu pai, caminhando como costumava fazer quando não conseguia dormir. Mas os passos foram ficando cada vez mais altos, e à medida que aumentavam, comecei a ouvir algo mais além dos passos, sons de desespero,
Por diversas vezes, pensei em me levantar para verificar se meu pai estava bem, mas sempre que tentava algo dentro de mim, me impedia, me escondi baixo das cobertas e fechei os olhos tentando ocupar minha mente com qualquer outra coisa, até que o sono finalmente me venceu novamente na manhã seguinte. Enquanto tomávamos um café preto, comentei com meu pai sobre os passos que ouvi durante a noite. Ele me olhou intrigado e disse que havia dormido a noite inteira, que se eu realmente tivesse ouvido algo, provavelmente veio de fora da casa, ou talvez fosse apenas um sonho. Disse também que se os passos fossem tão altos quanto eu afirmava, ele também teria acordado, pois sempre teve um sono de cu de sapo, apesar das palavras do meu pai. Eu tinha certeza do que havia escutado, e depois que descobri que não havia sido ele quem andou pelo corredor naquela noite, minha mente só conseguia pensar em uma coisa: nas botas que encontrei do lado de fora da casa. Minha mente a imaginar aquelas pesadas botas caminhando sozinhas pelo corredor. Eu não sabia porque estava imaginando tudo aquilo. Nunca fui medroso. Nem sequer conseguiria imaginar algo assim. Não entendia porque a primeira coisa que veio à minha mente foram aquelas botas estragadas. Apesar disso, decidi não comentar mais sobre o assunto. Afinal, nada daquilo tinha uma explicação lógica, e achei que se continuasse falando, nisso só aumentaria meu medo. Isso aconteceu com meu pai, mas ele diz que foi no mesmo dia em que contei a ele sobre os passos. Ele estava no celeiro consertando algumas coisas quando começou a ouvir barulhos. Como já estava quase na hora de eu voltar da escola, pensou que fosse eu, nem preocupou em levantar o olhar. Ele apenas perguntou como tinha sido meu dia, mas não obteve resposta quando se virou, não viu nada. Pensou que talvez tivesse escutado errado e continuou com o que estava fazendo sem dar muita importância. Pouco depois, os passos voltaram a soar e desta vez pareciam estar mais próximos. Ele se virou imediatamente apenas para ver a mesma coisa, nada pensando que talvez eu estivesse tentando pregar uma peça nele. Levantou-se um pouco irritado e saiu do celeiro para me surpreender, acreditando que eu estava escondido. Saiu, mas eu não estava lá. Ele começou a olhar ao redor para ver se encontrava. Quem estava fazendo aqueles ruídos nesse momento? Já tinha certeza de que não era eu. Foi então que viu um cachorro horrível, que apesar da distância parecia enorme. Seus olhos amarelos o observavam fixamente, e sua língua era longa, até mesmo para um cachorro. Meu pai gritou para ele ir embora e jogou algumas pedras que encontrou no chão. O cachorro nem sequer se mexeu. Continuou-lhe encarando sem piscar, com os olhos arregalados, igual de uma coruja. Ele começou a ficar nervoso e decidiu deixar o cachorro lá que fosse embora quando quisesse. Na verdade, ele não achava que fosse algo ruim, apenas um cachorro estranho e feio. Mas quando se virou para voltar ao celeiro, ouviu um rosnado seguido pelo barulho de 4 patas correndo em sua direção. A toda a velocidade, ele se virou rapidamente e viu o cachorro se aproximando, cada vez mais perto. A porta do celeiro não fechava direito, então não poderia se esconder lá dentro. Ele come a correr em direção à casa, enquanto ouvia o cachorro rosnando. Ele não queria olhar para trás, mas podia ouvir os rosnados ficando cada vez mais próximos. Embora não pudesse ter certeza, meu pai disse que podia ouvir o cachorro rindo enquanto o perseguia. Ele também menciona que talvez tudo tenha sido paranoia, mas mal conseguiu fechar a porta atrás de si. Nesse momento, o cachorro começou a bater na porta com desespero, tentando enquanto ele arranhava a madeira. Meu pai pode distinguir uma voz entre os rosnados. Ele não a descreve como humana, mas sim como uma voz animalesca, algo que nenhum ser humano poderia produzir. A voz dizia: "Me deixa entrar, me deixa entrar." Repetia isso sem parar, enquanto a porta tremia violentamente, sem saber o que fazer. Meu pai pegou uma arma que guardava para emergência, abri, mas o cachorro já não estava mais lá. Embora tivesse ouvido ele, segundos antes, parecia que simplesmente havia desaparecido. Ele mesmo teria acreditado que tudo foi fruto da imaginação, se não fosse pelo estado da porta arranhada e ainda mais quebrada, o que aconteceu a seguir. Foi algo que vivemos juntos. Era sábado e tamos abatido o porão. Meu pai queria assistir a um filme comigo, como costumávamos fazer antes naquele momento. Não tinha contado nada sobre cachorro,
Quando perguntei sobre, disse que não tinha ideia de como o celeiro tinha ficado danificado. Me disse de qualquer forma, garantiu que consertaria e que eu não deveria me preocupar com isso. Ainda assim, desde aquele dia, notei que ele estava mais nervoso. Sempre olhava ao redor como se estivesse procurando algo ou alguém. Mais tarde ele me contou que não conseguia parar de pensar naquele cachorro, nem na voz que tinha ouvido. Estávamos voltando para casa quando vi algo estranho no chão. Parecia um dente, comentei com meu pai, mas ele ignorou quando desviei o olhar do que tinha encontrado. Percebi que aquilo não era a única coisa quase ao redor de toda a casa. O chão estava coberto por aquilo. Não eram apenas dentes humanos, havia também de animais espalhados por toda a propriedade. Era como se tivesse chovido dentes por ali. Mas no espaço de tempo em que entramos e saímos da propriedade, não havia mais nada. Aquilo foi a gota d'água para meu pai. Aparentemente ele estava passando por coisas estranhas. Desde o momento em que pisamos naquele lugar, ele tinha pesadelos. Ouvia ruídos estranhos e jurava que via um homem observando-o diariamente da janela do seu quarto. Um homem que, segundo ele, usava um lenço amarrado na cabeça e não tinha um olho. Ele me disse que nunca tinha me falado sobre isso, porque não queria me assustar ou me levar a sugerir que algo estranho estava acontecendo. Ali mesmo, quando eu contava o que vivia, ele preferia ignorar, acreditando que eventualmente tudo pararia. Por isso ele resolveu investigar a história daquele lugar, saber o que as pessoas diziam sobre ele. Ele decidiu entrar em contato com um padre. Meu pai era católico e pensou que abençoar o local seria suficiente para acabar com aquilo. Mas não funcionou. 2 dias depois precisou chamar o padre novamente, pois tudo havia voltado ainda pior no fim. Meu pai decidiu que tínhamos que dormir juntos, pois era a única forma de nos sentirmos seguros, ainda que só um pouco. Mas por melhor que tenha sido o acordo na compra do rancho, tivemos que sair de lá. Voltamos para a cidade e até hoje não sei o que aconteceu com aquele lugar. A única coisa que me importa é estar o mais longe possível dele. E se Deus quiser, nunca mais passar por algo. Assim, boa tarde, espero que todos vocês estejam bem. Gostaria que você relatasse esse fato perturbador que aconteceu há alguns anos. No dia 31 de outubro de 2000, naquela ocasião, eu estava voltando com alguns amigos de um pequeno show de rock que aconteceu em outro bairro. A verdade é que fomos muito irresponsáveis por não calcular bem nosso tempo, pois quando o evento terminou já eram 9h30 da noite. E o ônibus que costumávamos pegar já havia encerrado seu turno. Não tivemos outra opção a não ser pegar outro ônibus que nos deixava relativamente perto de onde moramos. E digo relativamente, porque mesmo assim ainda levaríamos cerca de 1 hora andando até nossas casas. Descemos do transporte público em uma área chamada Condomínio Industrial, que precisávamos atravessar para chegar ao nosso destino. Caminhamos por aproximadamente 10 minutos, mas devido à animação do evento, estávamos morrendo de fome e cansados. Para acalmar a fome e descansar um pouco, paramos em uma mercearia que ficava no caminho. As atendentes foram bastante grosseiras por conta da nossa forma de se vestir. Embora isso não importe muito, sem pressa compramos nossos lanches e nos sentamos para comer e conversar. Mais uma vez perdemos a noção do tempo. Quando nos demos conta já eram quase 11 da noite. Havíamos demorado cerca de 1 hora comendo. Nos levantamos rapidamente com a intenção de continuar nosso caminho, e logo na saída um senhor que trabalhava como segurança ali perto nos disse: "Desculpem, jovens, mas é melhor irem com cuidado nesta área. Há muita criminalidade." "Eu sei, obrigado pelo aviso", respondi, e de fato eu já tinha conhecimento disso, pois havia ouvido histórias sobre a região. Assaltos, assassinatos eram comuns por aquele lado. Continuamos caminhando por cerca de 20 minutos, até que senti que alguém estava nos seguindo. Me virei rapidamente. Ângelo, Diego e Christian também olharam para trás e distinguiram à distância o que parecia ser um cachorro se aproximando. Mas havia algo estranho naquele animal, algo que o diferenciava de um cachorro comum. Ele parecia tentar caminhar sobre 2 patas. Ângelo foi o que mais se assustou assim que viu aquilo. Pediu para apressarmos o passo e, na verdade, nós estávamos igualmente tensos. Então nem pensamos muito, menos nos deteriam para investigar o que era aquilo,
por mais que acelerá-lo a uma ponte bastante escura. Christian, depois do que vimos, ficou com medo de atravessar por baixo dela e, em solidariedade, decidimos subir e caminhar pela parte de cima onde passa o trem. Subimos e o que aconteceu depois ainda fica conosco ao olharmos para baixo. Não só vimos que o cachorro ainda estava nos seguindo, como também tentava subir até onde estávamos caminhando em duas patas e emitindo sons de cansaço que, para humanos, neste ponto, já estávamos completamente apavorados e, sem pensar, sem perguntar nada a ninguém, começamos a correr. Justo quando terminamos de descer a ponte, ouvimos uma risada macabra misturada com latidos de cachorro. Olhamos para trás e vimos aquela coisa descendo a ponte rapidamente sobre as patas traseiras. Completamente ereto, parecia de alguma forma uma maldita pessoa nos perseguindo. Tomei coragem e joguei uma pedra naquela coisa bizonha por pura sorte. Acertei sua cabeça. Em seguida, ouvi um grunhido de dor e vi a criatura cambalear enquanto entrava no túnel, segurando com uma pata a área onde a pedra o atingiu. Meus amigos e eu aproveitamos o momento para fugir o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei em casa, me tranquei no quarto, fechando todas as janelas e cortinas. Passei a noite inteira acordado e cada vez que ouvia um cachorro latir, o medo voltava. Foi assim até que em determinado momento, finalmente adormeci. Acordei pela manhã por volta das 10, finalmente tranquilo. Antes de relembrar essa história, permita-me dar um pouco de contexto. Passei toda a minha vida nas montanhas do Nordeste da Pensilvânia. Passei muito tempo na natureza, pescando e acampando. Tive a sorte de ver quase toda a vida. Mas acredito que existem coisas por aí que nós como humanos conhecemos ou não entendemos. Era novembro de 2015. Minha ex-esposa, cujo nome não mencionarei, aqui cresceu nas ruas de Trenton, Nova Jersey. Ela nunca teve a oportunidade de acampar. E minha família dos meus pais por um fim de semana, não. Era exatamente uma experiência rústica, pois ficaríamos em um trailer a apenas 25 metros do chalé dos meus pais. A maior parte do fim de semana foi maravilhoso. Houve muita pesca, trilhas, natação e fogueiras. Éramos só eu, minha família, minha ex-esposa e nossos 2 cães mestiços de labrador, chamados Ozzy e Max. Já tínhamos passado noites no trailer, e esta seria a última, meu pai. Um cara simples e de bom coração nos alertou sobre uma tempestade que se aproximava. Com isso, fomos dormir animados para dormir sob uma tempestade. A ideia do som da chuva no teto do trailer parecia agradável. Demos boa noite e colocamos os cães para dormir pouco antes de nos deitarmos também. Minha então esposa e eu conversamos brevemente sobre como o fim de semana tinha sido bom antes de pegarmos no sono. Rapidamente tínhamos nadado o dia todo e estávamos exaustos. Acordei por volta da meia-noite. Era difícil dizer exatamente a hora, mas estava completamente escuro lá fora. O trailer balançava levemente e eu conseguia ouvir trovões distantes. Fechei os olhos tentando voltar a dormir, mas fui arrancado do sono algum tempo depois por um estrondo de trovão que sacudiu o trailer. Minha esposa e eu nos sentamos de súbito e os cães começaram a latir quando a chuva começou a cair como balas do céu. Tínhamos acabado de começar a discutir o que fazer a seguir, quando ouvimos pés descalços correndo pelo caminho de pedras que ia do chalé até o trailer. Ambos presumimos que fossem meus pais vindo nos acordar para nos dizer que devíamos nos abrigar dentro de casa. Estamos indo. Minha ex-esposa gritou enquanto os cães começavam a rosnar. Yoshi é um labrador. A Ita no auge pesava 60 quilos, mas mesmo assim ele se encolheu sob a mesa e se escondeu com o Max. De repente algo socou a porta do trailer com força suficiente para fazê-lo balançar. Gritamos ao mesmo tempo que o trailer inclinou para um lado, como se algo estivesse puxando-o para baixo, e um estrondo alto veio do teto, como se algo tivesse saltado em cima. Estava completamente escuro lá fora. O que era estranho, a luz do quintal que tinha. Sensores de movimento nem sequer acendeu. Os cães começaram a latir furiosamente, enquanto minha esposa começava a chorar. Estávamos apavorados no escuro. Sussurrei: "Vou mandar os cães primeiro, depois eu."
Depois você. Ela chorar. Mas pude ver que ela assentiu levemente. Abri a porta de uma vez e gritei: Yos e Max! Vão! Eles dispararam para fora, ao meu comando. Saltei para fora desarmado, mas me lembrei do machado que meu pai usava para cortar lenha. Ele estava a poucos metros de mim. O peguei enquanto minha esposa corria e gritava. As luzes de movimento finalmente acenderam, iluminando a chuva forte velando o quintal. Olhei para cima e, para meu horror, não havia nada. Ali fui recebido apenas pela chuva e pelo vento, enquanto meu pai, vestindo apenas cuecas, era puxado para a varanda dos fundos pela minha mãe. O que quer que tenha atacado o trailer e pulado no topo dele havia desaparecido. O trailer estava cercado por um pequeno grupo de árvores, mas nenhuma delas tinha galhos baixos. Se algo esse delas, eu teria ouvido ou visto. Mas não havia nada. Entrei na casa e contei aos meus pais. O que aconteceu? Meu pai não acredita no sobrenatural. Então fui repreendido várias vezes sobre guaxinins grandes, mas me prometeram que investigar pela manhã, naquela noite só os cães. Conseguiram dormir ao amanhecer, saímos na varanda e contei minha história novamente, mostrando ao meu pai como o trailer era firme pulando sobre ele. Não se mexia nada. Não poderia ter sido o vento. Tentei balançá-la sozinho e, sendo um cara de 105 quilos, não consegui movê-lo. A parte mais assustadora foi quando meu pai pegou a escada para examinar o teto bem acima da porta. Havia 4 marcas longas de dedos na camada de musgo. Viu pegadas de guaxinim, disse ele. Pai, olhe bem para as marcas. Os dedos têm pelo menos 20 centímetros de comprimento. Ele apenas balançou a cabeça e voltou para dentro de casa. Agora eu sei que não foi o vento, e também não foi um guaxinim. Não faço ideia do que nos visitou naquela noite, mas fico feliz que não tenha ficado por perto. Minha mãe acabou de me contar algo que, assim que ouvi, soube que precisava compartilhar com vocês. Espero que possam me dizer o que acham. Lembro-me que há muito tempo alguém me contou algo, de certa forma parecido, mas não consigo me lembrar quem minha mãe me contou sobre uma ligação que recebeu na manhã de quarta-feira. A ligação que ninguém quer receber. Mas tudo remonta a quase 3 anos atrás, quando perto do meio-dia o telefone tocou. Ela atendeu, mas não conseguiu ouvir nada além de estática. Minha mãe é muito preocupada, então permaneceu na linha tentando escutar. Depois de um momento, conseguiu reconhecer a voz de sua irmã, Mara, chorando e tentando dizer algo assustada. Desligou imediatamente e ligou de volta para Marta, que atendeu normalmente como se nada tivesse acontecido. Marta pediu que ela ignorasse essas ligações, garantindo que não era ela. Disse que provavelmente era alguém tentando extorquir nome que você disser. Depois passam o telefone para um suposto sequestrador que te assusta o suficiente para que você transfira o que tiver em mãos para a conta bancária, antes de perceber que o melhor teria sido confirmar primeiro se seu familiar estava bem. Enfim, essa prática é infelizmente muito comum, e foi nisso que atribuíram aquela ligação tão estranha. Meses depois, em outra quarta-feira, novamente perto do meio-dia, aconteceu o mesmo entre a estática e aquele choro. Isso se repetiu mais 2 ou 3 vezes ao longo dos meses, e do ano seguinte, minha mãe começou a pensar que era apenas um erro, uma falha no sinal. A verdade é que ela não se preocupava muito com isso. Apesar daquela voz se parecer muito com a de minha tia, achava que poderia ser algum sinal de televisão ou rádio perdido, mas certamente nada com que se preocupar até aquela ligação naquela manhã de quarta-feira, a ligação que ninguém quer receber depois de ouvir alguns ruídos indecifráveis. Escutou a tia Marta ao longe chorando e depois se aproximando do telefone. Eloí, você está aí? Perguntou a tia para minha mãe. Sim, estou aqui. O que aconteceu? Houve segundos de silêncio que pareceram eternos. Mamãe morreu. Aquela ligação em que notificam a morte da minha avó era curiosamente muito semelhante àqueles fragmentos de chamadas anteriores. Algo que minha mãe só percebeu com o passar das semanas, depois de superar o impacto da notícia e o luto que se seguiu. Sabe o que é pior? Minha mãe me contou isso porque recebeu outra ligação muito parecida, onde entre a estática ela ouvia eu chorando.
Alguns meses atrás fui fazer uma trilha em uma floresta estadual, que visito com frequência, já estive lá muitas vezes, e nada de incomum jamais havia acontecido antes. A floresta cobre quase 2 acres com longas trilhas sinuosas que se estendem por árvores selvagens e densas. Existem 2 estacionamentos, um no lado leste e outro no oeste, mas eles estão bem distantes um do outro. Naquele dia, fui para o estacionamento leste e fiquei feliz ao ver que eu era a única pessoa lá e meu carro era o único no local. Isso não é estranho, pois a floresta é muito tranquila e isolada, então poucas pessoas a frequentam. Essa é uma das razões pelas quais gosto de ir lá. Eu geralmente gosto de sair da trilha principal e explorar a mata encontrando lugares que parecem intocados ou áreas realmente distantes de qualquer coisa feita por humanos. Aquele dia parecia como qualquer outro. Saí com meu cachorro por uma trilha familiar, aproveitando o silêncio. Caminhamos cerca de 10 quilômetros pela floresta, até chegarmos a um ponto onde o leito do rio cruzava a trilha. O som da água corrente chamou minha atenção e decidi sair da trilha e seguir o rio para mais fundo, na floresta. As árvores eram densas e o ar estava fresco à medida que nos afastamos cada vez mais de qualquer sinal da trilha. Continuamos andando ao longo do leito do rio, percorrendo mais cerca de 5 quilômetros, cercados apenas pela natureza. Enquanto caminhava, ouvi o que parecia ser uma conversa distante entre 2 pessoas. Parei para ouvir tudo ao meu redor. Estava silencioso, mas ainda assim eu conseguia ouvir o som fraco de 2 pessoas conversando. Estava tão baixo que pensei que poderia ser algum animal. Então percebi que não havia motivo para que houvesse pessoas por ali. Era muito improvável. O som foi desaparecendo lentamente. Então ignorei e continuei andando. O leito do rio estava em um vale profundo, com colinas íngremes de ambos os lados. Decidi subir a colina à direita para ter uma visão melhor da área, e então voltar, o que faria minha trilha totalizar cerca de 25 quilômetros. Meu cachorro me seguiu enquanto eu começava a subida e foi difícil, a colina era íngreme e eu estava cada vez mais cansado à medida que subia depois do que pareceu ser um longo tempo. Finalmente alcancei uma área plana no topo e lá avistei uma grande rocha. Sentei-me para recuperar o fôlego e deixar meu cachorro descansar. Também eu estava sentado ali em completo silêncio com meu cachorro, quando de repente do nada ouvi 2 pessoas conversando, mas eu não conseguia entender uma única palavra. As vozes vinham de uma curva próxima ao penhasco ao meu lado. Isso me aterrorizou, pois eu estava ali para me afastar o máximo possível das pessoas. Lembre-se de que eu havia chegado a uma floresta estadual isolada com um estacionamento e sem outros carros. Você precisa de um carro para chegar lá, e eu não conhecia nenhum outro caminho para alcançar aquele ponto. Eu tinha caminhado fundo na floresta, saído da trilha e subido uma colina muito íngreme, até um ponto alto quando isso aconteceu. Além disso, era o início da primavera, e o chão estava coberto com pelo menos um pé de folhas secas e galhos meus. Movimentos pela floresta, muito barulho. Então eles deveriam ter me ouvido chegando. As vozes começaram e depois silenciaram em cerca de 1 minuto. Nessa hora fiquei realmente assustado e decidi ir embora, o mais rápido possível. Mas isso não foi tudo quando finalmente alcancei o leito do rio novamente e comecei a voltar em direção à trilha que havia deixado para trás. De repente ouvi novamente as 2 vozes e dessa vez estava fazendo gritos estranhos, semelhantes a uivos de lobo que ecoavam pelas árvores atrás de mim. Eles continuavam gritando e uivando repetidamente por um longo tempo, e senti um arrepio percorrer meu corpo por completo. Mesmo quando finalmente voltei para a trilha, ainda conseguia ouvir aqueles sons inquietantes à distância. Finalmente cheguei ao meu carro com meu cachorro e saímos rapidamente da área. Ainda não havia outros carros no estacionamento ou em qualquer lugar ao redor, então parecia muito improvável que houvesse 2 pessoas onde eu estava. Poderia ter sido algum grupo de campistas experientes que estavam explorando a floresta há algum tempo, mas ainda assim, por estariam uivando não fizeram nenhum outro som e por não pareciam notar minha presença, o que certamente teriam ouvido.